Olá, gente linda, maravilhosa. Beijo grande para você. Deus possa abençoá-los com toda a sua bênção nas regiões celestiais. Estamos aqui mais uma vez reunidos para lermos o livro de Amós, capítulo 3. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para entendermos o que o Senhor está querendo falar conosco nos dias de hoje, através do livro de Amós. Essa palavra foi dada ao povo de Israel, à nação inteira, porque com os outros profetas, foi dada assim, a palavra separada ao reino do norte e depois ao reino do sul. Veio profetas para os reinos que estavam divididos. Mas nesse livro de Amós, Amós está falando diretamente com o povo de Israel. Tem gente me assistindo já, eu estou filmando no notebook, não dá para ver nesse momento. Mas se você fizer um comentário aí, eu vejo, tá? Eu acho que vai dar para ver aqui. Compartilhe, meu querido, compartilhe, minha querida. Amós, capítulo 3. Olha no índice aí, vamos entender a palavra de Deus. É o Cláudio Maia que entrou. Cláudio, que Deus possa te abençoar com toda a sorte de bênção. A paz do Senhor, meu querido. Que Deus possa te abençoar. Aleluia, louvado seja Deus. Me ajuda aí a comentar esse livro, viu? Tá? Amós, capítulo 3. Eu comecei em Gênesis, já estou em Amós. Já não, né? Porque era para mim estar muito mais à frente. Mas, graças a Deus, estamos juntos aqui, transmitindo a palavra do Senhor. O livro de Amós é dado à nação inteira de Israel. Porque nós sabemos, nós temos que entender essa linha aí. Quando o rei Salomão morreu, houve divisão das tribos. 10 tribos se tornaram, foram chamadas de Reino do Norte, chamado de Israel, e quem era a capital de Israel era Samaria. E depois veio dividiu o Reino do Sul, que é Judá e Jerusalém, e quem era a capital de Judá era Jerusalém. O templo estava em Judá. Aí veio o profeta falando para o Reino do Sul, Reino do Norte, Reino do Sul, mas o profeta Amós, ele veio diretamente falando com a nação inteira, tanto para o Reino de Judá, como para o Reino do Sul. Podem fazer um comentário e me ajuda aí, porque nós temos que entender as coisas do Senhor. E aqui o profeta Amós, o tema central do livro de Amós é um julgamento de Deus que está por vir sobre Israel, julgamento e justiça, porque e também um julgamento sobre as nações, e as nações que Deus estava falando aí era Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. E aí nós já lemos aí, né, no capítulo 1, as ameaças diversas contra Judá, porque Judá caiu totalmente na infidelidade. Eles achavam lindo fazer sacrifícios ao Senhor e continuar pecando. Gente, nós temos, se pecado é errado, eu não tenho que ir lá fazer sacrifício e voltar a pecar, não. Nós temos que entender isso. O povo de Israel estava fazendo isso. E aí havia um julgamento sobre o povo escolhido, porque nós sabemos que Israel, a nação israelita, era... Obrigada, Cláudio. Parabéns, dá um beijo grande na sua esposa aí também. Nós merecemos, né? E tantas mulheres sendo mutiladas, tantas mulheres sendo desrespeitadas. E nós sabemos que nesse dia, me parece que são 140 ou 144 mulheres, no dia 8 de março, foram queimadas vivas em uma fábrica. Por isso que é o Dia Internacional da Mulher, foi marcado nessa data.
Mulheres, vamos nos autovalorizar, valorize-se, ame a Deus sobre todas as coisas, goste de você. Gente, procura casa com homens trabalhadores, homens que respeitem vocês. Olha todos os conceitos. Tem mulher aí que tá namorando com moleque, com ladrão, as mulheres estão achando lindo casar com bandido. Se bandido erra lá fora, gente, a gente tem que olhar se a pessoa tem caráter. A pessoa tem que ter um caráter. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Você tem que olhar se essa pessoa, se esse homem te honra. As mulheres estão aceitando, parece que as mulheres estão escravizadas. As mulheres, tem mulher que se torna mulher de bandido, ele obriga ela a levar as coisas para ela na prisão. Mulher, valorize-se. Mãe, não deixe sua filha de 13, 14, 15 anos ficar namorando. Ela tem que estudar. Não, começa a namorar com 13, com 11, com 14 anos. Gente, aí namora com um cara que não tem nem onde cair morto. De repente arruma uma barriga do nada aí. Gente, põe na cabeça das suas filhas para elas se autovalorizar, aprender a cuidar delas, tá? Muito obrigado pelo carinho. Eu tenho certeza que o Cláudio Maia respeita a esposa, porque ele era um menino abençoado, respeitador. Fui professora da escola dominical. Esse menino sempre foi exemplar. Eu tenho certeza que como esposo, né? Eu vi um vídeo seu lá, falando lá no dia da sua formatura, eu quase chorei, me emocionei. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, Cláudio. Muito obrigado pelo carinho. Deus, assim, o povo estava assim, Deus anunciou, né, o julgamento sobre o povo escolhido, porque a nação escolhida para adorar a Deus foi Israel. Mas Israel deixou entrar soberba. Eles eram infiéis, muito infiéis. Mas eles eram pessoas que ofertavam, eles achavam lindo ir ao templo e ofertar a Deus. Mas eles continuaram e voltavam às práticas de pecado. E aí, o que acontece? No capítulo 2 também estavam falando das transgressões, né, dos moabitas, de Gaza. Foi falando. Agora, no capítulo 3, nós vamos ler os vícios e a maldade de Israel. Deus não faz nada sem avisar. Deus estava avisando aqui, olha, os vícios e a maldade de Israel, o anúncio de castigo. Olha bem, o profeta Amós estava falando com Israel inteira, tá? Falando assim, ó, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. Filho de Israel, filho de Jacó, que Jacó, o nome dele virou, passou quando ele lutou lá em Gilgal, lá com o anjo, falou, eu quero essa bênção e tudo, que ele queria voltar à amizade com o irmão, né? De Jacó passou a se chamar Israel, se não me falha a memória, significa príncipe de Deus. E Deus está falando através do profeta Amós, né? Ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que eu fiz subir da terra do Egito, dizendo, o Senhor, essa geração toda que ele fez subir da terra do Egito, o Senhor os tirou da terra do Egito. E Deus está falando com eles, essa geração. Então, os oráculos adicionais, né, dirigido especificamente contra Israel para demonstrar o pecado de Israel e o julgamento do povo de Deus. E quando nós lemos o livro do profeta Amós, nós vamos entender que o Senhor está apresentando esse oráculo para nós, porque nós não podemos acostumar com o pecado. A igreja de Deus está dormindo. A igreja de Deus está provocando escândalo na terra. Porque na palavra de Deus fala, ai daquele por onde vier o escândalo.
Nós não podemos ser escândalos para as pessoas. Eu não posso ser escândalo para o meu vizinho. Eu não posso ser escândalo para o meu colega de trabalho. Eu não posso ser escândalo para a minha família. Eu tenho que ser bênção. Eu tenho que ser bênção. E aí, Deus está avisando. Ouvi esta palavra, assim fala o Senhor contra vós, filho de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Olha para vocês verem, de todas as famílias da terra, de todas as nações da terra, Deus conheceu somente Israel, só conheceu Israel. Portanto, as vossas injustiças visitarei sobre vós. E de todas as pessoas do mundo, o Senhor nos reconheceu como seus servos por causa da aliança, do sangue derramado na cruz do Calvário. Então, nós somos a nação escolhida de Deus, nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo aqui na terra, nós somos a Israel espiritual de Deus aqui na terra, mas todas as injustiças que nós cometemos aqui na terra vão ser visitadas. O que temos que apresentar, o que temos, né? Aqui está falando, olha, nós não devemos andar em comum acordo com o pecado. Nós não devemos andar. William Benigno, também está me assistindo, minha linda. Amós, capítulo 3, minha linda. E aí está falando assim, olha, no capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Eles colocam muito esse versículo em convite de casamento, porque se os dois não tiverem comum acordo, se os dois não estiverem servindo ao mesmo Deus, não dá para ter casamento, não dá. Porque, como diz Ruth, né, no capítulo 1, não sei se é 1, acho que é 1:16, ou 2, no capítulo 2, é 1 ou 2, depois vocês confirmam lá. O meu Deus, o seu Deus será meu Deus. O seu povo será meu povo. Nós temos que andar em comum acordo. Agora, se você aceitou, confessou Jesus, depois que casou, você agora tem que tolerar o seu esposo e levá-lo para o caminho do Senhor. E também vice-versa com a esposa, né? E aí está escrito assim no capítulo... Então, eles não poderiam entrar em acordo com nações estrangeiras, com nações que não serviam ao Deus dos deuses. Eles não poderiam entrar em acordo. Eu não posso entrar em acordo com pessoas estrangeiras, mas eu posso mostrar quem é o nosso Deus. Nosso Deus é único. E aí... está falando assim, bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver espalhado? Então, aí está falando, né, no capítulo 3, 4. No 3, 4, está avisando aí, porque Amós considerava-se um dos profetas que Deus havia levantado. E aí, pelo que eu entendi aqui, eu acho que ele era... Então, esse relacionamento histórico sobre o qual o concerto está baseado é narrado, né, aqui por Amós, porque Deus libertou o povo do Egito e os trouxe para a terra. Mas só que eles estavam fazendo aliança com povos estrangeiros, E aí Amós usa uma série de perguntas retóricas que envolvem relações bem conhecidas de causa e efeito, planejada para obter uma concordância positiva dos seus ouvintes. O profeta Amós, ele estabelece uma base para a explicação da sua profecia radical, tá? Da profecia dele, quando ele profetiza, né? Quando lá em 3:9
capítulo 3, 9. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod, e nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede o grande alvoroço no meio dela, e oprimidos dentro dela. Aí também, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Eles só queriam adquirir bens materiais, eles só queriam se enriquecer, o povo estava rico, e o povo achava lindo levar tesouros e mais tesouros no templo. Eles levavam porque achavam bonito, não era porque eles queriam fazer sacrifícios para Deus. E eles oprimiam os pobres, né? Fazer o que é reto é uma frase que significa qual era a norma aceitável, o padrão pelo qual as nações eram julgadas. Eles estavam entesourando. O que é entesourado? É o resultado da violência e da destruição, o produto dos seus atos ilegais. Eles queriam continuar na ilegalidade e levando sacrifício ao templo, mas não se arrependiam. Só levavam sacrifício ao templo, levavam oferta ao templo, né? Porque eles achavam bonito, mas Deus estava cobrando deles, cobrando que foi uma nação que eles tiraram da terra do Egito. E Deus está cobrando de nós nessa manhã, porque o Senhor nos tirou do Egito, lá do lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou lá do pecado. O Senhor colocou um novo cântico em nossos lábios. Não é para a gente fazer a aliança com deuses estrangeiros. Não podemos concordar com as coisas que andam acontecendo. Deus está avisando. Deus está avisando. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Vamos ouvir, vamos protestar contra o pecado. Não vamos aceitar pecado, não vamos concordar com o nosso pecado. Nós queremos fazer sacrifício e queremos continuar pecando, viver uma vida irregular diante dos olhos humanos, diante de Deus. E no 3,14, no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. O povo proeminente é chamado para protestar contra Israel. Casa é um slogan nesse livro. A casa de Jacó, os israelitas de Betel, a casa de Deus, a casa de inverno, casa de verão, casa de marfim. Tanto o templo como as mansões serão destruídas, tudo será destruído. Vocês podem ver que aconteceu esse fato triste em Brumadinho, mas tantos pobres como os ricos foram afetados. E eu falar com vocês foi uma consequência humana, mas essa consequência humana aí, nós podemos repensar a nossa situação espiritual perante Deus. Será que vale a pena ficar entesourando as coisas? Será que não é só você ter um lugar simples para morar? Será que eu preciso ter não sei quantos carros, 10, até dois carros, 3 carros é exagero? Será que vale a pena eu nem saber quantos pares de sapato eu tenho no meu guarda-roupa e tantas pessoas precisando, chorando por um par de calçados? Será que vale a pena? Temos que repensar a situação, repensar cada situação. Então, aqui está falando no 3,14, né? Os altares de Betel. Betel marcava a fronteira sul de Israel, localizada a apenas 17 quilômetros ao norte de Israel. Aqui, né, nessa parte, Jeroboão havia colocado um dos bezerros de ouro e a cidade se tornou um centro de vida religiosa. O povo se tornou religioso.
religiosidade não leva ninguém para o céu. Rituais não levam ninguém para o céu. Sacrifício não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu é uma vida de obediência, retidão perante o Senhor. Então, não valia nada levar aquelas ofertas ricas, aquelas coisas ricas, se a pessoa não quer mudar de vida, não quer mudar de vida. E aí o Senhor falou que ia derribar a casa de inverno com a casa de verão, e a casa de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor, as mansões eram decoradas, né, com bichos que eram sacrificados para tirar o marfim, e tudo, matavam e tudo. Nós devemos tomar uma posição, e nós devemos ouvir e protestar contra o pecado. Protestar contra o pecado. E nós levamos ofertas e os dízimos à casa do Senhor, não para pagar um pecado, porque Jesus, ele já se fez, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, não precisa da gente fazer sacrifício. A gente precisa fazer as coisas por amor. A única coisa que Deus quer é obediência. Vamos protestar contra o pecado. Então, no capítulo 3, mostra os vícios e as maldades de Israel, né? Deus ele tinha um relacionamento especial com Israel, mas Israel se engrandeceu, preocupou com bens materiais. E quantas pessoas são líderes espirituais no mundo de hoje, estão se engrandecendo, estão esquecendo de serem fiéis a Deus. E Deus vai cobrar de nós, Deus vai cobrar da liderança dele. Deus está chamando a igreja dele aqui na terra para tomar uma posição de igreja. E Deus, ele enviou o seu filho amado ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque o Senhor quer estabelecer um relacionamento conosco de fidelidade. Eu não tenho que levar as ofertas e os dízimos na igreja porque eu posso, não. Eu tenho que levar por amor a Deus, por amor à obra dele, porque Deus, ele não come nem bebe. Mas se eu tenho um líder que me olha, um líder espiritual que me olha, a igreja não é sustentada por impostos. A igreja ela é sustentada por servos. Então, nós devemos procurar com seriedade ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra e deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. Meu querido e minha querida, Deus, queremos ter um relacionamento contigo. Queremos ser a nação israelita de Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Meu Deus, que possamos andar em comum acordo, conforme está escrito em Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Que possamos estar falando o linguajar da palavra de Deus. Gente, foi muito bom estar com vocês. Amo Deus. Se você ama Deus, compartilhe esse vídeo. Você não é obrigado a concordar com as coisas que eu estou falando, porque eu estou aprendendo também. Mas vamos estar aprofundando na palavra de Deus e conhecer mais a palavra de Deus. Porque se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou ser levada a todo vento de doutrina e vou ser enganado. Para de correr atrás de sinais. Os sinais seguirão aqueles que creiam e creiam. Para de ficar correndo atrás de profecia, porque todas as profecias estão na Bíblia. Lê Bíblia, que Deus vai falar com você. Amém?
Então, eu estou repetindo o que está escrito em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Eu acredito que Deus está querendo mandar um recado para alguém nesse momento. Beijo grande. Me dá um like aí, compartilhe, meu querido. Curta meu canal, Patrícia Regina Flores de Maio. Beijo grande para vocês, que Deus possa abençoá-los. Obrigado, meu querido.